Shalom, a paz do Senhor. Que satisfação estar aqui com vocês nessa madrugada, meditando na palavra. E já um dia ou dois dias mais ou menos que eu venho pensando em compartilhar um estudo que eu tenho aqui na Bíblia que pode dar mais discernimento para você, ter um conhecimento geral. Essa é uma palavra mais consistente, mais profunda, que para uns pode parecer loucura, mas para os que creem em Jesus Cristo é o caminho, né, a seguir. E a palavra está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 e 15. Está aqui na palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-la, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja só, a palavra de Deus em geral, ela fala e explica muitas coisas. Como aqui, assim, nesse estudo, ela fala de 3 tipos de pessoas. Ela fala de um homem e mulher natural, que são pessoas que denotam a necessidade de se regenerar perante o Senhor, são governadas pelos seus próprios instintos naturais. Tal pessoas não tem o Espírito Santo e está sob o domínio do mundo, das coisas do mundo. E é escravo da carne com as suas paixões. Pertence ao mundo e esta harmonia está inteirada, né? Ele, o mundo e os desejos da carne. E assim a pessoa acaba rejeitando o Espírito Santo. Não ouve, está dominado, né, pelos desejos da carne. A pessoa natural não consegue compreender as coisas de Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio e das emoções humanas. E tem um segundo grupo, ainda vou chegar no terceiro. Tem um segundo grupo que é o homem e mulher espiritual. Este grupo denota pessoas que já foram regeneradas, porque já receberam o Espírito Santo, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estão caminhando junto com Ele. Essas pessoas têm mentalidade espiritual, conhecem os pensamentos de Deus e vivem pelo Espírito de Deus. Essas pessoas creem em Jesus Cristo e esforçam-se para seguir a orientação da palavra de Deus. Esforçam-se, né, para seguir essa orientação do Espírito, principalmente do Espírito que habita dentro de nós. E assim consegue resistir aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Como tornar-se uma pessoa espiritual? Aceitando pela fé a salvação em Cristo, essas pessoas conseguem se regenerar. O Espírito Santo lhe confere uma nova natureza mediante a concessão da vida divina. Essa pessoa nasce de novo, é renovada, como fala em Romanos 12:2. Se você tiver a Bíblia, vá abrindo aí, porque esse texto está em 1 Coríntios 2, 14 e 15. E eu estou dando o exemplo aqui da renovação em Romanos 12:2. Torna-se nova criatura, como fala em 2 Coríntios 5:17, e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo.
que está em Filipenses 3,9, obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Então, meus irmãos, isso tudo é um processo que a Bíblia demonstra que as pessoas acabam sendo ou carnais ou espirituais. E ainda tem uma terceira classe, que são aquelas pessoas que já receberam, que estão vivendo com o Senhor já, buscando, né, o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhando na vida dela, mas em alguns momentos, né, ele tem assim, residente em si ainda a natureza pecaminosa, com suas perversas inclinações, porque o homem, a natureza do homem, ela se inclina, né, às paixões do mundo. A natureza pecaminosa, dentro de algumas pessoas que já aceitaram Jesus, ela existe, porque por isso existe a luta diária. E é difícil ser mudada. Precisa de ser mortificada, essa natureza precisa ser mortificada, vencida pelo poder da graça do Espírito Santo, como fala em Romanos 8,13. Você pode conferir lá, Romanos 8,13. Ela pode ser vencida, essa natureza, essa inclinação ao pecado, mesmo depois de você já estar andando com Jesus, ela pode ser vencida pelo poder e graça do Espírito Santo. Você pode obter essa vitória negando-se a si mesmo diariamente. Essa é que é a grande luta de nós que já estamos conhecendo as verdades da Bíblia. Negando-se a si mesmo diariamente, deixando tudo e todo o impedimento que possa te levar ao pecado, resistindo a todas as inclinações pecaminosas pelo poder do Espírito Santo, senão a gente pode cair. Essa própria pessoa que já é salva guerreia contra a natureza pecaminosa diariamente. E como diz a Bíblia, a crucifica todos os dias essa natureza e a mortifica pela abnegação e submissão à obra santificadora do Espírito Santo em suas vidas. Este salvo em Cristo experimenta a libertação do poder da natureza pecaminosa e vive como uma pessoa espiritual que discerne as coisas no Espírito. Assim devia ser, né, cada um de nós, buscar viver plenamente sua natureza no Espírito Santo. Mas muitos ainda vivem assim, como quem está em cima do muro. Segue o Senhor e ainda peca, segue o Senhor e ainda peca. Então essa é a nossa grande luta, é vencer totalmente essa inclinação para o pecado. Embora lá em Coríntios, como eu li aqui, que foi em 1 Coríntios, Paulo nos ensina para que nós não venhamos a viver em total carnalidade, rebeldia, nem praticar grave imoralidade, iniquidade, que nos separa do reino do Senhor, do nosso Deus. Porque muitos ali naquela época estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, mesmo já sendo uma conversão de vários anos, sem dividir o pleno alcance da salvação em Cristo. Paulo percebia que havia imoralidade na igreja. Não levava a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor. Moviam a ação judicial
irmão contra irmão por razões triviais. Observe que em algumas passagens lá de Coríntios, eles estavam vivendo em imoralidade sexual ou em pecados semelhantes. Paulo até dizia que eles poderiam ser excluídos do reino de Deus se não realmente vencessem essa inclinação para o pecado. E aí é onde mora o grande perigo de se desviar da pura e sincera devoção a Cristo. Esse é o perigo, de você esfriar na fé, se conformarem cada vez mais com o mundo e com as práticas do mundo, com os desejos do mundo. E se isso continuar, nós vamos sofrer consequências. Então, como advertência, eu digo assim a vocês, um sinal para vocês, uma luz para vocês. Buscar a purificação de tudo quanto desagrada a Deus. Busca a santificação de tudo quanto desagrada a Deus. Faça isso, se esforce. Nós temos que tomar como exemplo as passagens da Bíblia, o que aconteceu com outras pessoas que desobedeceram, que andaram em práticas que não agradavam a Deus. Até mesmo fala dos filhos de Israel naquela época que foram destruídos por Deus por causa de seus pecados. Muitos passaram 40 anos no deserto, mas por causa das suas desobediências não chegaram à terra prometida. Acabaram ficando no caminho e perdendo a graça de conhecer a terra prometida. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Tomem cuidado. Entendam que é possível, entendam que é impossível você participar das coisas do Senhor e das coisas do mundo. Não acontece, não rola isso com Deus. Ou você participa das coisas de Deus, ou você participa do mundo. Ou você vai agradar a um, ou vai desagradar a outro. É assim que funciona. O certo é você se separar completamente do mundo e se purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, e se aperfeiçoar em sua santificação no temor a Deus, no temor ao Senhor. A palavra de Deus revela isso. Buscai a santificação para podermos nos achegarmos a Ele, ao nosso Deus. Então é isso, meus irmãos. É só um breve conhecimento, um breve estudo sobre essa palavra maravilhosa. E eu agradeço a oportunidade ao nosso Deus de poder estar aqui e falar algumas coisas que você possa refletir e depois conferir na palavra de Deus e que o próprio Espírito Santo fale ao seu coração. E essa luta é diária, tá? Essa é uma grande novidade para quem não sabia. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz que excede em todo entendimento e sabedoria e discernimento sobre as coisas. Deus abençoe você. Até a próxima.